A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento de estudarmos a lição número 2 dos jovens, que traz por título O Falso Evangelho. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. Isso mesmo, aqui é o canal para toda a família. Nós postamos videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título O Falso Evangelho. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar a dinâmica para que você possa estar assistindo e aplicando com a sua turma. Agora, caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site, você clica no menu Jovens, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta lição. E é grátis, não paga nada por isso. Fica à vontade, crente. Mas dando seguimento, se você quiser também, você pode iniciar fazendo perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim você estará verificando o grau de entendimento, de conhecimento. Aqui você pode perguntar: o que é evangelho? O que faz parte do evangelho? Qual deve ser a nossa mensagem, a nossa pregação? Pergunte também o que seria um falso evangelho? E qual o verdadeiro evangelho? Eita, são perguntas que você que é professor pode fazer no início para levantar uma discussão, mas é importante você não responder nada. Aqui é para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma e não demonstrar os seus conhecimentos. Fique atento. Ah, pastor, e se ninguém responder? Não responda também e deixe a sua turma na curiosidade. Até porque essas respostas serão respondidas no decorrer da aula. Pega a dica, professor. Mas dando seguimento, vejamos. Texto principal. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Vou dizer, viu? O apóstolo Paulo apertava o juízo do povo. Isso mesmo, ele deixou bastante claro que não existe a possibilidade de ser criado um outro evangelho. E se alguém aparecer por aí pregando um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Não há possibilidade de outro evangelho ser criado. Para você entender de uma forma descomplicada, a inspiração da Bíblia está fechada. Não existe nenhum ensinamento novo, não vai existir nenhuma doutrina nova, não vai existir nenhuma teologia nova. A Bíblia Sagrada está fechada, a inspiração do Evangelho de Cristo, as doutrinas de Cristo estão fechadas. E nós devemos aprender o que já está escrito. Nós não precisamos inventar mais nada, criar mais nada. Tudo aquilo que é necessário nós sabermos para a nossa salvação, para a nossa edificação, já está escrito no Evangelho. Agora, o que nós devemos é praticar. E tem pessoas ainda que querem aumentar o peso. Meus irmãos, a dificuldade já é grande, a luta já é grande. E mesmo assim, tem pessoas por aí querendo aumentar o peso, colocar mais dificuldade ainda.
Mas essas pessoas que gostam de aumentar o peso, não começou agora não. Desde o tempo do apóstolo Paulo, já tinha essas pessoas que gostam de acrescentar aquilo que Cristo não diz. Se Jesus não mandou, se os discípulos não ensinaram e se não está de acordo com a palavra do Senhor, nós não devemos seguir. Porque o nosso livro, a nossa regra de fé é a Bíblia. Ela tem autoridade para estar nos ensinando tudo aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Mas tem pessoas que gostariam de ter uma Bíblia que respondesse às suas vontades, ou que falasse do jeito que ela gosta. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nós devemos obedecê-la constantemente. Gostando ou não gostando, devemos praticar a palavra. É forte, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso resumo da lição. Nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Aqui agora, preste atenção. Nem toda pregação, nem todo ensinamento, nem todo mundo que utiliza ou faz meio da palavra do Senhor, ou até mesmo do nome de Deus, significa que é Deus que está mandando, que é Deus que falou, que está segundo a palavra dele. Nem tudo aquilo que é dito, nem tudo aquilo que é pregado, mesmo se utilizando do nome de Deus, significa que foi Deus que falou, que foi Deus que mandou, e digo até mais, que Deus gosta que fosse feito. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter conhecimento da palavra. Eu tenho dito aqui nesse canal, tem pessoas que têm conhecimento de filosofia, psicologia, conhecimento de diversas áreas, de jogos, mas na hora que nós falamos, e o conhecimento de Deus, e o conhecimento da palavra, será que nós estamos tendo? Tem pessoas que querem ter conhecimento dos estudos seculares, filosofia, psicologia, não sou contra. Agora, meu irmão, eu preciso entender, compreender aquilo que está escrito, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas conhecimento da palavra de Deus. Eu estou lhe dizendo que é tempo de apertar o juízo desses jovens. Jovens estão aí estudando, faculdade, se formando, preocupados com a sua profissão. Mas saiba, você também que é jovem, deve se preocupar com a palavra de Deus, com entendimento. É por isso que muitos jovens chegam na faculdade, se desviam da presença de Deus. Sabe por quê? Não tem base, não tem conhecimento. Eu conheci vários jovens, na igreja é uma benção, eita maravilha, mas não tinha fundamento. Não participava da EBD, não ouviu o ensinamento da palavra do Senhor, alimento forte, não recebeu. Aí quando chega na faculdade, na primeira semana na faculdade, já muda a sua fisionomia, já muda o seu jeito de falar, as suas vestes, seu comportamento, já chega falando que essa história de Bíblia não é verdade, que Deus não é bem assim, já chega dizendo que existe verdades relativas. Meus irmãos, devemos ter fundamento, raízes. E a EBD é lugar de nós criarmos raízes segundo a vontade do Senhor. Você sabia disso? Logo, você que é professor está de parabéns. Você é professor da maior escola do mundo. Agora faça da sua escola também a melhor escola do mundo. A nossa EBD é a maior escola do mundo. Agora, que eu, que você, que nós possamos fazer também que a EBD seja a melhor escola do mundo. Isso demora, mas vai valer a pena. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos jovens para estar lendo a palavra do Senhor. Você que é professor tem essa missão, tem que incentivar, motivar. Por exemplo, você já fez o desafio de colocar todos os seus jovens para estar lendo essa carta, essa epístola? É pequeno, eles precisam ler para estar aprendendo. Cria aí uma metodologia, uma forma, um incentivo para que todos os seus alunos estejam lendo o livro de Gálatas. Aproveita essa dica aí, viu? Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Vejamos. Após se apresentar como remetente da carta aos Gálatas, identificando-se como apóstolo da parte de Deus e mencionando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo passa diretamente ao assunto que pretende tratar com os irmãos,
a incursão de ideias e práticas judaizantes na comunidade dos santos e as consequências dessas ideias na vida dos irmãos. Veja só, na lição número 1, estudamos toda essa introdução, todo o propósito da carta. Paulo já chega logo dizendo: eu, apóstolo do Senhor, segundo a vontade de Deus, segundo Cristo Jesus que ressuscitou. Ele já chega logo apresentando as suas credenciais, que ele foi chamado por Deus, por Cristo Jesus. Logo, ele tem autoridade para estar ensinando como apóstolo. Então, essa carta tem um peso de autoridade. Porque na região da galáxia, aprendemos também que quando você ouvir Gálatas, galáxia é uma região que tinha no mínimo 4 igrejas. E essas igrejas estavam se afastando do Senhor, porque lá tinha um grupo de pessoas chamados de judaizantes que estavam ensinando outro evangelho. Isso mesmo, dentro das igrejas, autoridades, professores, pregadores, lideranças, estavam dentro das igrejas ensinando um outro evangelho. E quando Paulo ficou sabendo disso, não perdeu tempo, escreveu logo essa carta para deixar bastante claro que não existe o outro evangelho. E que se qualquer pessoa aparecesse por aí pregando outro evangelho, que seja anátema. Até mesmo que descesse um anjo do céu anunciando outro evangelho, não seria o verdadeiro, seria um evangelho falso. Isso serve de ensinamento para a gente. Nem todo mundo que anda dizendo aí, sou de Deus, a vontade de Deus, verdadeiramente está falando segundo a vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos ter conhecimento da palavra para verificar se aquilo que está sendo ensinado, pregado, está de acordo com a vontade do Senhor ou não. Porque a verdadeira mensagem ou a verdadeira pregação, ela tem que ser bíblica. É a Bíblia Sagrada. Veja só o nome da escola onde você participa aí agora. Escola Bíblica Dominical. Tem muitas escolas que não é dominical porque não acontece no domingo, mas ela é também escola bíblica. Ou seja, o que nós estamos ensinando é a Bíblia. Mas hoje me parece que muitas pessoas querem saber de tudo, menos de Bíblia. O que você acha? Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários, por favor. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: um apóstolo surpreso. No item 1, Paulo se mostra impressionado. O apóstolo Paulo se declara surpreso com os irmãos gálatas. Os leitores dessa carta eram pessoas que já haviam aceitado a Jesus, já conheciam o evangelho e já haviam experimentado o arrependimento e o perdão dos pecados, mas estavam trilhando uma rota não planejada por Deus. Ele descreve: maravilho-me de que tão depressa passeis daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O espanto de Paulo não foi advindo de milagres acontecendo naquelas igrejas, ou de conversões de pagãos, ou mesmo por pessoas estarem sendo cheias do Espírito. O que deixou Paulo espantado foi não só o fato de os gálatas atentarem para o evangelho diferente de que ele havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem por meio de obras pagar uma dívida que eles jamais quitariam. Paulo destaca a expressão tão depressa para marcar não só a inconsistência dos gálatas, mas também o pouco tempo que levaram para ser convencidos de uma outra doutrina. Não deve nos espantar que entre o povo de Deus haja pessoas que sejam atraídas por novos ensinos e que com facilidade se deixem levar por doutrinas que nada têm de respaldo nas Escrituras. A pouca firmeza no que tinham aprendido e a incapacidade de julgarem uma doutrina como errada nos serve de exemplo para que nos firmemos no exercício da verdade. Veja só, possivelmente em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, essa região da galáxia recebeu o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E Paulo pregava a palavra. Paulo não perdia tempo, não. Pregava Cristo morto, ressuscitado e que estaria nos levando para morar no céu. A pregação de Paulo era genuína
E esse povo dessa região da galáxia aceitou a Cristo, possivelmente com a pregação do apóstolo Paulo e dos demais. Ou seja, aprenderam que a salvação está em Cristo, que é pela graça e não pelas obras. Isso mesmo, a pregação de Paulo deixava bastante claro. Por causa da morte de Cristo, hoje, nós podemos ser salvos por causa dele. Nenhum homem consegue se salvar por mérito. A salvação não é pelas obras. Essa era a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Jesus salva, liberta e vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. E essa região aceitou a Cristo entendendo isso. Mas, de repente, com o passar do tempo, apareceram líderes, apareceram pregadores, apareceram professores, pastores, liderança, ensinando um outro evangelho. E Paulo aqui agora fica atônico porque as igrejas dessa região estavam aceitando facilmente esse ensinamento. E isso deixa o apóstolo Paulo muito preocupado, porque ele tinha pregado, ele tinha ensinado, ele tinha doutrinado a igreja. E agora aparece um grupo de judaizantes dizendo que o que Paulo pregou não é bem assim não. A vontade de Deus não é assim não. Não adianta vocês pensarem que a salvação é somente de graça não, através da graça de Jesus não. Vocês precisam fazer alguma coisa. Em outras palavras, vocês precisam contribuir para ser salvo. Se você nada fizer, você não vai ser salvo. E essa mensagem começou a crescer nessa região. E as igrejas estavam seguindo, obedecendo. Deixaram de lado a pregação e ensinamento do apóstolo Paulo, que estava de acordo com a vontade de Deus, e passaram a seguir esse ensinamento. Talvez achou mais bonito. Mas quem está pregando é um judeu, e Jesus Cristo também é judeu. O Velho Testamento foi escrito pelos judeus, então eu preciso ser judeu também para que eu possa ser salvo. Começou a criar no coração dessa região, dessa igreja, que eles deveriam agir, viver igualmente os judeus. Eles deveriam ter a mesma atitude, comemorar as mesmas festas, ter as mesmas tradições de um judeu. Isso mesmo, a pregação de uma forma descomplicada. Os judaizantes queriam que os gentios que estavam aceitando a Cristo se tornassem também o judeu. Porque só seria salvo quem fosse um judeu, que guardasse a lei de Moisés. Isso aqui agora é um perigo. Quando nós colocamos uma condição dessa para a pessoa ser salvo, eu estou dizendo, se você não fizer, você não vai ser salvo. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Isso é um perigo. E essa mensagem trouxe uma grande preocupação na vida do apóstolo Paulo, porque sabia muito bem que não era necessário. Anote aí, para que você possa ser salvo, você não precisa ser judeu não, viu? E veja que já tem muitos brasileiros que estão querendo viver como se fossem judeus. Você não é judeu, você não é gentil, você é a igreja. Povo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, patrimônio de Cristo, sacerdócio real. Nós somos a igreja e vamos morar no céu. Não queira ser judeu não, seja cristão verdadeiro. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Da graça para a lei. A surpresa de Paulo se dá por causa da mudança que os Gálatas fizeram de passarem da graça de Deus para a lei de Moisés. Como isso se deu? Eles receberam o ensino de que, para que pudessem realmente ser salvos, deveriam ser circuncidados e seguir a lei dada aos hebreus por Deus. Bastou o apóstolo se afastar do convívio daqueles irmãos, que logo eles deram crédito a outra pregação, diferente da que havia sido originalmente. Como veremos, Paulo deixa implícito de que a lei e a graça em que pese serem expressões que remontem à história de Israel e o plano da salvação possuem atribuições diferentes. Veja só, né? Estava tendo aquela disputa muito forte na igreja primitiva, principalmente nessa região da galáxia. É necessário você entender sempre esse contexto para conversar com seus alunos. Ou seja, judeus tinham aceitado a Cristo Jesus, mas eles, como ser judeus,
continuavam guardando a lei de Moisés, continuavam obedecendo o costume, os ensinamentos dados por Deus aos judeus no Antigo Testamento. Ou seja, os judeus que tinham aceitado a Jesus continuavam guardando o sábado, continuavam se circuncidando, porque fazia parte da cultura judaica. Mas agora eles eram cristãos em Cristo Jesus. Haveria necessidade de guardar? Não. Mas por causa da cultura, por causa da região, tudo bem. Agora a grande questão aqui é que eles começaram a observar que muitos gentios estavam aceitando a Cristo. Os gentios estavam com o coração aberto. E gentio nunca se deu bem com judeu. E judeu nunca se deu bem com gentios. Porque o judeu sempre estava acusando que os gentios não observavam a lei do Senhor, não se circuncidavam, não guardavam o sábado. E isso era algo muito importante para a cultura judaica. E quando agora os dois estão cultuando no mesmo lugar, na sinagoga, isso mesmo, nas reuniões, nas casas dos irmãos, quando eles estavam reunidos, estava lá o judeu e o gentio adorando, cultuando o mesmo Deus. E isso começou a criar no coração do judeu que não estava certo, porque eles deveriam se circuncidar, os gentios deveriam se circuncidar, guardar a lei também, ser igualmente nós. Muitos deles estavam se achando superiores porque eles guardavam a lei de Moisés e ainda adoravam e serviam a Cristo. E essa pregação começou a se difundir, crescer na região. E muitos gentios começaram a aceitar a pregação dizendo, é verdade, né? A Bíblia veio dos judeus. Jesus, ele é judeu. O Antigo Testamento todo foi judeu. Os apóstolos eram judeus. Então, para que eu possa ser salvo, eu preciso também ser um judeu, guardar essas práticas, porque assim Deus vai me amar, porque assim eu vou estar fazendo, eu vou estar contribuindo com a minha salvação. É mentira, irmãos. O ser humano não tem parte ativa na salvação. A salvação é pela graça. Presta atenção. A salvação é pela graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não somos dignos, mas o amor de Cristo, ele nos amou primeiro e através do seu amor, ele nos aceitou, nos colocou dentro do seu propósito, dentro da salvação. Não é à toa que o próprio Cristo foi quem morreu em nosso lugar. A nossa dívida, isso mesmo, as nossas pendências, os nossos pecados foram cravados em Cristo lá na cruz do Calvário. É por isso que hoje nós somos santificados por causa dele. Hoje nós estamos salvos por causa dele. Não existe mérito humano na salvação. Não existe contribuição humana para a salvação. Deu para você entender? Quando eu falo isso, não estou dizendo que nós não vamos ter uma vida santa diante de Deus. Pastor, por que eu sou santo? Porque eu aceitei a Cristo e nasci de novo. Porque a partir do momento que eu aceito a Cristo e estou salvo, eu nasci de novo. E quem nasceu de novo vai ter uma nova postura, um novo comportamento. Não para você ser salvo, é porque você já nasceu de novo. Você foi salvo a partir do momento que você aceitou a Jesus, você está salvo em Cristo Jesus. Você aceitou e está salvo. A partir de agora, vai ter o processo de regeneração, de novo nascimento. Mas a salvação é porque você aceitou a Cristo. É por causa dele que morreu na cruz do Calvário. Aí agora, quem aceitou vai nascer de novo. Quem aceitou vai andar diferente, se comportar diferente, não para ser salvo, mas porque você já nasceu de novo. A salvação está em Cristo Jesus. Quem crer nele e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu tenho que reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, eu recebo a sua graça, recebo o seu perdão, recebo a remissão dos meus pecados e estou salvo, sem partir agora. A pessoa que aceitou a Cristo agora e vem a falecer está salvo, porque a salvação vem através de Cristo, pela sua graça e não por mérito algum. Na igreja ou na região da galáxia, estão pessoas pensando, eu vou ajudar um pouquinho a Jesus, eu vou contribuir, eu vou fazer aqui a minha parte, eu vou me sacrificar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não existe mérito humano na salvação, é pela graça. Pela graça sois salvos,
Não vem pelas obras, para que ninguém venha se gloriar da salvação. É forte aqui o alimento, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: Outro Evangelho. A palavra outro, na língua portuguesa, é um pronome indefinido, utilizado de forma ampla para designar algo ou alguma coisa que seja da mesma natureza, que seja semelhante ou que seja de outra natureza. Para definir o exato significado, precisamos saber o contexto em que essa palavra está sendo usada. Na língua grega, a palavra outro tem duas percepções distintas, advindas igualmente de duas palavras apontadas. Primeiro, allos, que significa outro da mesma espécie, héteros, outro de outra espécie. Enquanto na primeira designação, a opção apresentada é de um objeto a ser da mesma espécie, com possíveis variações, tais como o tigre e o leão, que mesmo sendo animais diferentes entre si, são felinos. Por sua vez, a palavra héteros, outro de outra espécie, tais como um cão e o gato, são seres criados, mas diferentes entre si, por serem de espécies diferentes. Por isso Paulo comenta para outro evangelho, o qual não é outro. Veja só, professores, essa palavra outro na língua portuguesa, essa mesma palavra pode ter dois significados. O que vai definir o verdadeiro significado dessa palavra outro em português é o seu contexto. Ou seja, existe um outro da mesma espécie, da mesma categoria, mas também pode ser um outro de diferente, da mesma palavra. A palavra é a mesma. Já que mas preste atenção, a Bíblia Sagrada não foi escrita no português. A Bíblia foi escrita no grego. E no grego, essa palavra outro, existe na verdade duas palavras para esse termo outro. Duas palavras para o termo outro. Na língua portuguesa, é uma palavra só outro, que vai significar que pode ter dois sentidos diferentes. Na língua grega, existem duas palavras. Primeiro, a palavra allos, que significa outro da mesma espécie. Quando Jesus ele disse: "Vou para o Pai e enviarei outro consolador". Esse outro aqui no grego é allos, da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência, na mesma autoridade. No caso, o Espírito Santo, ele é outro consolador, mas da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência, no mesmo poder e na mesma autoridade. Ok? A palavra allos no grego denota mesma autoridade, essência e natureza. Mas, no entanto, Paulo aqui vai estar utilizando o termo héteros, que significa outro diferente. Diferente em natureza, diferente em estrutura, diferente em todos os aspectos. Então, Paulo estava dizendo que eles estavam ouvindo, aceitando um outro evangelho, héteros, outro de diferente, sem ser da mesma essência, sem ser da mesma natureza, algo diferente daquilo que eles tinham ouvido do apóstolo Paulo. E isso era bastante preocupante, porque a igreja tem que estar no mesmo evangelho. O evangelho é um só, é o evangelho de Cristo Jesus pregado pelos apóstolos. E este nós devemos observar e atentar, aceitar, ensinar, pregar, viver constantemente. Cuidado com essas outras mensagens, cuidado com os héteros, outras mensagens diferentes, que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Deu para entender aqui agora? Vamos dar seguimento a este parágrafo que ainda, ao nosso primeiro tópico, terceiro item. Vamos dar seguimento a esse parágrafo. É possível que hoje sintamos a mesma surpresa com que o apóstolo se deparou ao saber da notícia da mudança daqueles irmãos. Mas mesmo em nossos dias é possível ver irmãos na fé sendo convencidos por doutrinas que não foram ensinadas com a correta interpretação dos textos bíblicos, dando ouvidos a instruções que buscam acrescentar a palavra que ela não diz. Os Gálatas tinham sido evangelizados e ensinados por Paulo e não perceberam que a mensagem dos judaizantes era um falso evangelho. Eles não negavam oficialmente o sacrifício de Jesus, mas acrescentaram argumentos que acharam guarida no pensamento daquelas igrejas. Era uma mensagem aparentemente piedosa, mas que negava a eficácia do evangelho. Por meio desse ensino, a graça de Deus estava sendo questionada. Aparentemente parece uma coisa pouca, mas pastor,
Os judeus só queriam que os gálatas pudessem guardar a lei de Moisés. Por exemplo, circuncidar, guardar o sábado. A questão aqui é que quando nós aceitamos esse tipo de ensinamento, de pregação, nós estamos limitando a graça de Cristo. Nós estamos dizendo que a graça de Cristo, que a morte de Cristo não é suficiente para a salvação. Estamos limitando a salvação pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não precisa de outra coisa. Não existe pré-requisito, condição, ajuda humana para a salvação. A graça de Cristo, a morte de Cristo foi perfeita. A expiação foi feita pelo pecado e todos os nossos pecados foram perdoados, cravados na cruz do Calvário. Mas, no entanto, lá naquele tempo e hoje também, quantas pessoas estão ouvindo outro evangelho, mas não estão percebendo que tudo aquilo que está sendo ensinado está sendo contrário à palavra do Senhor. É um receba para um lado, vai te dar, vai te usar, ficar rico, rico, rico. Hoje nas igrejas, muitas pessoas estão indo para ficarem ricos. Que evangelho é esse? A Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra. E tem igreja por aí que só prega que você vai ficar rico, que se você não ficar rico é porque você está em pecado, tem coisa errada na sua vida. Este não é evangelho. Tome cuidado. Não estou dizendo aqui que você não possa ter prosperidade, que você não possa ter condições. Você pode e vai em nome de Jesus. Mas o nosso propósito, o maior propósito do evangelho não é fazer ninguém rico. O maior propósito do evangelho é trazer salvação, libertação, perdão de pecados, para que nós possamos estar no céu. A maior promessa de Deus na minha e na sua vida é para que nós possamos ser salvos e assim conhecermos e estarmos na nova Jerusalém que descerá do céu. Este é o propósito do evangelho de Cristo. Mas hoje tem outro evangelho aí. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quer saber o seguinte, está gostando, entendendo? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Eita glória! Se você quiser ser membro para assim receber todos os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título o anátema. No item 1, a inquietação dos Gálatas. Um falso ensino tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas, inquietas. Paulo usa as palavras vos inquietam e querem transtornar como um indicativo de que quando seus leitores liam a carta, provavelmente havia judaizantes entre eles. Um outro detalhe é que a mensagem deles deixava os gálatas inquietos. Em vez de descansarem na graça de Deus, eles passaram a realizar obras da lei, sendo eles mesmo gentios. Uma mensagem que alvoroça os crentes deve ser analisada com bastante cautela. Veja só, né? A mensagem, quando é de Deus, aquieta a nossa alma, acalma o nosso coração, pode até apertar o nosso juízo, porque o evangelho vai confrontar o nosso pecado, confrontar as nossas atitudes e comportamento, mas, no entanto, vai trazer calma à nossa alma. Vamos ter entendimento, sabedoria para seguir a palavra. Porque o próprio Cristo, que está pedindo santidade, santificação, vai estar nos ajudando a vencer as tentações dessa vida. Mas, no entanto, isso não estava acontecendo aos Gálatas.
eles estavam ficando mais inquietos ainda. Porque, pastor, era difícil guardar a lei. Se para um judeu a dificuldade era grande, eles que nasceram nessa cultura, com esses costumes, com esses hábitos, já tinham suas dificuldades. Imagine só para um gentio que não guardava a lei, não conhecia a lei, não viviam a lei. Imagine só eles começarem a guardar de uma hora para outra e ainda achando que era necessário para ser salvo. Imagine também o seguinte: quando um gentio se circuncidava, olha, ou guardava o sábado, talvez eles pensavam: eita, tá vendo? Agora eu fiz minha parte, agora eu mereço ser salvo, porque eu sou igualmente um judeu. Sempre tem estes, olha, entendeu o mistério aqui? Muitos talvez, colocação minha, estavam até se gloriando dizendo: agora eu estou salvo mesmo, porque agora eu guardo a lei de Moisés, eu me circuncidei, agora eu estou guardando o sábado, agora eu vou morar no céu, porque estou fazendo a vontade de Deus. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com esse tipo de glória, esse tipo de honra. Não funciona no cristianismo. E esses ensinamentos, essas pregações, estavam deixando o povo inquietos. Primeiro, a dificuldade para cumprir essa lei, já que os próprios judeus tinham dificuldade para cumprir. Imagine só os gentios que não sabiam de nada disso, e ainda mais que era desnecessário. E, por certo, nem todo mundo estava seguindo esse ensinamento. Imagine só a confusão. Judeus querendo porque querendo que gentios guardassem a lei de Moisés. Muitos estavam seguindo. Eu creio que outros não. Então, quantos grupos tinham na igreja? Judeus, gentios que circuncidavam, gentios que não circuncidavam. Como é que ia ficar a comunhão? Como era que seria a Santa Ceia? Como aconteceria a ceia, o batismo, com a confusão dessa? Irmãos, o mistério foi forte. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta chamando a atenção para que eles pudessem deixar este outro evangelho e seguir o evangelho que ele, Paulo, havia pregado, ensinado, doutrinado aos Gálatas. Entendeu aqui o mistério? Vamos dar seguimento. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: ainda que um anjo do céu. Os anjos são conhecidos na palavra de Deus como mensageiros do Eterno para tratar de assuntos referentes aos seres humanos. Eles apareceram no Antigo Testamento a Abraão, a Josué, a Gideão, aos pais de Sansão e a Isaías. No Novo Testamento apareceram a Maria, ao pai de João Batista, Pedro e a Cornélio, entre outros. A presença deles, geralmente nas Escrituras, é acompanhada de uma mensagem. Paulo mesmo recebeu a visita de um anjo quando estava indo a Roma em um navio que estava afundando. Cornélio recebeu a visita de um anjo cuja mensagem foi: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Procure por Pedro. O anjo não falou de Jesus ou do evangelho a Cornélio, mas lhe orientou a respeito de que deveria chamar para ouvir as boas novas. Paulo deixa expresso que mesmo que um anjo, identificando-se como sendo enviado por Deus, venha apresentar uma mensagem diferente da sua, que seja considerado maldito. O apóstolo não teme usar esse adjetivo, pois sabe que a pureza do evangelho está em jogo naquelas igrejas. Irmãos, Paulo aqui teve o juízo também apertado pelo povo. Quando Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo na igreja nessa região, ele ficou bastante nervoso e escreve essa carta puxando bastante, apertando o juízo. Chega até a dizer que se um anjo descesse do céu trazendo outro evangelho, que seja anátema. E veja que os anjos têm a missão de trazer resposta de Deus para a nossa vida. Anjo pode muito bem de resolver, de estar nos ajudando, nos protegendo, nos guardando do mal. O anjo pode receber essa ordem de Deus para com a nossa vida. Anjos na Bíblia foram constantes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas o seu propósito sempre é trazer algum recado, uma mensagem para o povo de Deus. Assim aconteceu no Velho e no Novo. E é necessário destacar um acontecimento que foi registrado por Lucas lá em Atos dos Apóstolos. Porque Cornélio estava orando, buscando a Deus. Quem era Cornélio? Um bom cidadão. Cornélio dava esmola, ajudava, orava. Podemos até falar, era quase crente, mas faltava o principal.
Irmãos, não adianta tão somente ser um bom cidadão. Não é porque a pessoa é um bom cidadão, honesto, trabalhador, solidário, que vai ter a salvação. Porque a salvação não é pelas obras. Pelas obras ninguém conseguiria ou consegue se salvar. Cornélio aqui era um bom cidadão, mas precisava ainda se converter, precisava aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí é quando aparece um anjo indicando a ele que ele deveria procurar Pedro. Da mesma forma, aparece o anjo indicando a Pedro que vai aparecer uma pessoa que ele deve ir lá pregar o evangelho para que Cornélio pudesse se converter. Agora observe, apareceu um anjo tanto para Pedro quanto também para Cornélio. Mas esse anjo não pregou o evangelho. Esse anjo não chegou trazendo nenhuma mensagem nova. Muito pelo contrário. Quando se trata de evangelho, olha, o anjo mandou Cornélio procurar o pastor do local. Mandou procurar o pastor local. Procura o pastor Pedro. Ele vai te ensinar, ele vai pregar o que é necessário você fazer para ser salvo, que é aceitar Cristo Jesus. Então, o anjo aqui não pregou, olha, não trouxe outro evangelho, mandou que Cornélio procurasse o pastor local para que ele pudesse pregar. Porque a missão de pregar aqui é minha e sua. Os anjos nessa terra não têm autoridade para pregar o evangelho. É minha missão e a sua missão. Deu para você entender, professor? Converse com os seus jovens. Deixe bastante claro que a missão é nossa. Se aparecer um anjo aí, olha, eu trouxe a revelação de Deus. Digo até mais. Muitas seitas nasceram ditos de anjos que vieram trazer um outro evangelho. Você sabia disso? Muitas seitas nasceram de revelação que foi dito, que trouxe um anjo, trouxe um outro evangelho. O anjo trouxe o evangelho completo, porque o que você receber era metade. E assim surgiram diversas seitas que até hoje estão aí crescendo, parece com crente, mas não são cristãos, porque não temem, não adoram, não reconhecem a autoridade daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Eita maravilha! Aperta o juízo dos seus jovens. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título anátema. A palavra anátema é oriunda do grego heren e pode ter dois sentidos: algo devotado a uma divindade ou ao mesmo tempo excluído da utilização humana, como relato em Josué 6,17. Quando os despojos de Jericó deveriam ser separados para Deus, não podendo ser usados pelos israelitas, ordem que não foi seguida por Acã. Esse anátema foi tão sério que Acã e sua família pagaram o preço da ganância com a vida. Mas o segundo sentido é mais radical, pois representa anatematizado, colocar debaixo de uma maldição, mesmo que o anjo viesse até eles e lhe ensinasse um outro evangelho que fosse maldito e condenado. Paulo pega pesado, porque está falando aqui, irmãos, de algo que vai interferir diretamente na salvação. Entenda que tem coisa, irmãos, que é de costume, tem coisa que é de cultura, tem coisa que é costume. O que é costume, irmãos, não vai interferir na sua salvação, mas as doutrinas bíblicas, sim. Por exemplo, é costume da nossa igreja dar oportunidade a todo mundo para contar o testemunho. Mas já tem igreja que o costume é somente o pastor pregar. Isso é costume. Não vai interferir na salvação de ninguém. Agora, a doutrina, ensinamento, deve ser seguido. Porque nós aqui devemos entender que a salvação está nele. Isso é uma doutrina, é um ensinamento verdadeiro do que está escrito. Salvação só em Cristo. Só Cristo Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Cristo, homem. Ou seja, ele que é o intermediador. É ele que nos leva diante do Senhor. E isso é uma doutrina, é um ensinamento que nós devemos fazer e praticar. Então, cuidado com mensagem diferente, com ensinamento diferente, porque isso pode ser uma maldição na sua vida, que poderá lhe condenar. Isso mesmo, quem segue ensinamento errado não tem salvação não, viu? Abra o olho, jovem. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Vou deixar aqui o nome do nosso novo canal, o canal de dinâmicas. Descomplicando EBD. Aproveita, se inscreve no nosso canal Dinâmicas. Deixa aqui, olha, Descomplicando EBD. No final desse vídeo tem a dinâmica. Agora, se você gostar de assistir a dinâmica separado, é só acessar esse canal aqui.
E também tem o nosso novo canal de cortes, onde vou estar pegando partes pequenas desse vídeo, vou cortar, fazer um vídeo menor e vou estar postando nesse canal aqui, olha, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. Aproveita, se inscreva no nosso canal, abençoa o pastor Giovanni. Se eu com esse ensinamento estou lhe abençoando, nos abençoa também se inscrevendo, não paga nada por isso. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: agradar aos homens ou a Deus. No item 1, repetindo a advertência. Como o assunto é muito sério, Paulo repete a observação. Não poderia haver dúvidas sobre a força das palavras paulinas, pois o assunto era grave. O apóstolo menciona uma segunda vez essa mesma condenação do versículo 9. A repetição desses dizeres nos mostra o quão sério é deturpar os ensinos da palavra de Deus. O evangelho dos judaizantes estava afastando os irmãos do verdadeiro e os encaminhando para uma vida de legalismo, onde o homem acredita que pode ajudar a Deus na salvação, ou pode ele mesmo ser o seu salvador. É forte aqui, viu? Muitas das vezes nós não entendemos porque a palavra dura assim, porque atrapalha a salvação. Entenda que com essa pregação, com esse evangelho, com a necessidade dos gentios guardarem a lei de Moisés, estava colocando uma condição. Se não guardar, não vai ser salvo. Se não se considerar, não vai ser salvo. E logo, se eu fiz, eu mereço ser salvo. E a salvação não é merecimento. A salvação é graça, favor imerecido. Deus nos amou primeiro, nos chamou, nos resgatou. E hoje você está santo. E hoje você está sendo pregador, professor, cantor, pastor, independente da sua função na igreja. Você está salvo em Cristo Jesus. E isso não é mérito seu, é por amor, é pela graça, crente. Eita maravilha! Vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o que agrada aos homens. Paulo não se preocupa em falar palavras lisonjeiras para deixar seus leitores confortáveis diante do que estavam fazendo. Ele não estava tratando a respeito de boas práticas ou de um discurso protocolar e cabível em certas ocasiões mais formais. Ele estava tratando a respeito da salvação da alma dos Gálatas. Os judaizantes bajulavam os gentios e com palavras doces os desviavam dos caminhos do Senhor. As palavras de Paulo poderiam soar como amargas, mas era o remédio que os Gálatas deveriam tomar. Aqui agora, né? Paulo poderia muito bem mandar uma carta incentivando, motivando, parabenizando a postura, suas atitudes. Mas, no entanto, não fez, porque sabia muito bem que esse ensinamento estava interferindo na salvação dos Gálatas. A salvação está em Cristo, está nele. Se eu não estou nele, eu não tenho a salvação. Pode ter nome de crente, pode cantar bonito, pregar bonito, pode ter feito igreja, pode ser dizimista, pode ser o que for. Se não está em Cristo, não tem a salvação. A salvação está em Cristo Jesus e não nos nossos méritos, nem no nosso comportamento, nem em nossas atitudes. E com essa atitude dos judaizantes e esses gentios, estavam caindo nesse erro, colocando essa condição necessária para ser salvo. E isso estaria atrapalhando a salvação. É por isso que Paulo fala alto, fala forte, fala grosso, para que todos pudessem entender. Não há necessidade de guardar a lei. Agora você está salvo por causa de Cristo. Lembrando, quem está em Cristo vai nascer de novo. Postura nova, comportamento novo. Em outras palavras, o fruto do Espírito Santo vai ter que estar em evidências. Quem nasce de novo, o fruto do Espírito vai estar em evidência, porque você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. A mentira, olha, antes mentia, hoje não vai mentir mais. Antes gostava da vida dos outros, hoje não gosta mais. Fala a Deus. Vamos dar seguimento. Nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: o que agrada a Deus. Como veremos, a preocupação de Paulo é agradar ao Senhor. Por isso, escreve a carta aos Gálatas. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar a situação nas igrejas da galáxia correr sem qualquer interferência. O tempo certamente iria mudar o cenário, ou pioraria a situação, mas ele entendeu que deveria ter uma participação ativa no resgate dos Gálatas.
Paulo nem estava na galáxia e poderia deixar o problema de lado, mas resolveu tratar o assunto a fim de que os irmãos não se perdessem. A obediência ao verdadeiro evangelho agrada a Deus. Preservar as doutrinas bíblicas de Deus que recebemos, estudar e estar atentos para discernir quando o falso ensino tenta entrar na congregação, também agrada a Deus. Viver pela fé e não pelas nossas próprias obras também agrada a Deus. Algo que deve ser observado é que a deturpação dos falsos mestres e, por sua vez, o que desagrada a Deus é que, na prática, os Gálatas queriam devolver a Deus o favor, o presente que eles lhe deram, que lhe entregara a salvação pela graça, e eles queriam retribuir o favor divino por meio de uma vida que se baseava em obras humanas. Irmãos, o ser humano, o homem, só o sangue de Jesus, né? O ser humano recebe de graça a salvação e quer colocar condição, colocar metas, os focos, e isso está dizendo a Deus, eu não preciso não, eu vou te ajudar. A tua graça vai ser somente a metade. Me dá somente a metade da tua graça e o restante eu mesmo vou fazer. Não adianta, irmãos. Somos pecadores. Temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Se não fosse Cristo que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivo. A vontade do inimigo é que você saia do propósito dele. A vontade do inimigo é que você siga esses ensinamentos errados, que você não pratique a palavra, que você não viva a palavra, que você não ensine a palavra, que você não execute a vontade do Senhor. Agora tome cuidado com essas pregações motivacionais, com essas pregações de poder, de glória, de fortuna, de riqueza. Cuidado com isso. Este não é o evangelho de Cristo Jesus. Ele quer que nós sejamos abençoados. É verdade. O maior propósito de Deus em nossa vida é salvação, é libertação. Mas ele pode também nos abençoar com a prosperidade e a riqueza. E se for da vontade dele, pode chegar na sua casa a prosperidade. Não somente a prosperidade financeira, mas também espiritual, da graça do conhecimento. E se tem alguma pessoa aí precisando de emprego, que Deus possa abrir a porta do emprego, do comércio, que pode crescer e se desenvolver. É promessa de Deus, mas o foco, a meta é a salvação. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E vamos para a nossa conclusão. Lembrando, a dinâmica para esta aula está logo após a conclusão. Pega a dica, professor. Dando seguimento. Nesta segunda lição, vimos que Paulo começa a apontar aos seus leitores o caminho que eles estavam trilhando, um caminho paralelo ao caminho do Evangelho. Eles estavam ouvindo uma mensagem doutrinária errada e não tiveram discernimento. Eram ensinos que estavam em desacordo com o que havia aprendido. Paulo os exorta, ainda que um ser angelical viesse do céu com uma mensagem parecida, eles não deveriam aceitar. Precisamos ter cuidado com ventos de doutrinas que se aproximam de nossas congregações, tentando afastar os irmãos da verdadeira prática da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que muitos pastores não gostam quando um membro da sua igreja vai visitar outra igreja. Porque, irmão, cada igreja tem o seu costume. Cada igreja tem seu estilo, a sua forma e até mesmo as suas doutrinas. Concorda comigo? Ah, pastor, qual é a certa? Aquilo que está escrito é o certo. O certo sempre é a Bíblia Sagrada. É por isso que muitos pastores, cuidado, meu irmão, não vá para aquela igreja não, que nasceu de divisão, de briga. Tem pessoas, irmão, se auto-intitulando pastor. Nunca foi consagrado por ninguém, convenção nenhuma, não tem nenhum tipo de reconhecimento, nem conhecimento teológico tem. E porque eu tive a revelação que Deus quer que eu seja pastor, mas nesse campo, nessa convenção, ninguém me consagra. Eu vou abrir minha própria igreja. Que fundamento tem, meus irmãos? Pelo amor de Deus, vigia pela tua alma, toma cuidado da tua alma e seja abençoado por Deus, tá bom? Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Então se inscreveu no canal? Não acredito. Você não se inscreveu no canal, você não deixou like, meu Deus, só sangue de Jesus na sua vida, viu? Mas que Deus continue te abençoando. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica, que está sensacional. Fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título o falso evangelho. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica. E eu acho necessário fazer o seguinte, você vai estar levando várias perguntas acerca da Bíblia Sagrada e vai levar para os seus alunos.
Quando chegar lá, você vai falar de um em um e vai fazer uma pergunta. Quem acertar essa pergunta, você vai dar um pirulito, você vai dar um doce em nome de Jesus. Por isso, leve bastante pirulito, bastante caramelo, deixa Deus te usar, tá bom? Entendeu a dinâmica? Simples e prática. Levar várias perguntas acerca da Bíblia Sagrada. Para facilitar a sua vida, vou estar deixando aqui várias perguntas que você pode estar levando, tá bom? Por exemplo, vai fazer o seguinte: Maria, diga o seguinte, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Maria vai responder. Se ela respondeu 66, vai ganhar um pirulito ou um caramelo. E uma salva de palmas. Você vai chamar agora João. João, quantos livros tem o Velho Testamento? João vai precisar responder. Se ele respondeu 39, ganha um pirulito e também dá aquela salva de palmas. Da mesma forma, Carlos, quantos livros tem no Novo Testamento? Ele vai responder. Se ele respondeu 27, você bate palma e dá também aquele chocolate, o pirulito. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. A dinâmica é muito simples, mas prática, mas os alunos já gostam de participar. Mas eu acho interessante você levar uma premiação, um pirulito e um chocolate. Então, simplesmente isso. Você vai fazer a pergunta sobre a Bíblia Sagrada. O aluno, de um em um, vai chamando o aluno e faz a pergunta. Se ele acertar, ele ganha essa premiação que eles amam, tá bom? Para facilitar a sua vida, eu vou estar deixando aqui várias perguntas para que você possa fazer para a sua turma. Quero saber o seguinte, você gostou? Vai fazer? Pastor, eu quero modificar. Fique à vontade, meus irmãos. Minha intenção tão somente é trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma e assim deixar a sua aula mais dinâmica. Só peço o seguinte, se você gostou e vai aplicar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like, é de suma importância para que nós possamos continuar crescendo para a glória de Deus. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Vamos para a nossa segunda dinâmica, mas antes, deixa eu lhe apresentar as nossas camisas personalizadas para EBD, viu? Veja só, você gostou desse modelo? Não gostou desse modelo? Pode ficar tranquilo, no final desse vídeo eu vou deixar outros modelos de camisas personalizadas, tá bom? Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse já sabe, meu WhatsApp está passando aqui e na descrição desse vídeo também tem um link para você possa conversar conosco, tá bom? Vamos agora, sem demora, para a nossa segunda dinâmica da lição número 9 do Juvenis, que traz por título A Igreja e a Prática da Palavra. Veja só, meus irmãos, eu tenho dito o seguinte: todas as vezes que vai falar acerca da Bíblia Sagrada, da leitura da Bíblia, eu acho interessante você deixar um momento da sua aula para que os alunos possam estar lendo. Tenho dito, tem alunos que nunca leu um livro todo da Bíblia. Tem alunos que não têm um hábito de leitura. E é na IBD que você deve oportunizar esse momento de leitura. Por isso a nossa dinâmica é o seguinte: você, no final da sua aula, você vai deixar em torno de 10 a 15 minutos, de acordo com o seu tempo, para que eles possam fazer a leitura de um livro da Bíblia Sagrada. Mas precisa ler o livro todo. Por exemplo, né? Tem várias epístolas pequenas, tem livros do Velho Testamento também que é pequeno.
Por exemplo, segunda epístola de João e terceira epístola de João é bastante pequeno. Um tem 13 versículos, a outra tem 15 versículos. O livro de Judas, por exemplo, tem 25 versículos. O livro de Filemão também tem 25 versículos. O que é que você vai fazer no final da sua aula? Vai pedir que cada aluno possa se organizar direito, sentar confortavelmente, porque eles vão ler a Bíblia Sagrada na sala de aula. Só vai precisar tão somente ler? Pode ser. Ou se você quiser também, pode fazer o seguinte: você pode que eles estejam lendo um livro da Bíblia Sagrada e logo após você faz pergunta. Pode ser também. Tem vários livros que são pequenos. Por exemplo, segunda epístola de João e terceira epístola de João. Você pode fazer. Os alunos vão estar lendo. Se você quiser, pode preparar algumas perguntas e assim fazer para os seus alunos. Judas também são 25 versículos. Filemão são 25 versículos. Então eles só precisam ler. Se você quiser aumentar, já sabe. Separe algumas perguntas e faça no final dos seus alunos. Mas eu tenho dito, irmãos, a intenção dessa dinâmica é que os alunos possam fazer a leitura prazerosa. Leia a Bíblia Sagrada com prazer. Tem muitos alunos que vão estar lendo e vão tomar o gosto e não vão parar mais. Você crê? Deixa eu contar aqui um segredo para vocês, viu? Essa atividade vocês podem fazer quanto quiser. Eu tenho dito, os alunos precisam ler a Bíblia Sagrada, meditar, e na EBD é esse momento. Dê oportunidade, porque eu não posso estar fazendo isso, tá bom? Quero saber o seguinte: você gostou? Não gostou? Ah, pastor, já fiz isso em outro momento. Faça de novo, dê oportunidade que os alunos estejam lendo. Você vai estar fazendo que eles possam crescer na graça e no conhecimento. E eu tenho dito, é o único livro na Bíblia Sagrada que quando você for ler, o Espírito Santo, aquele que escreveu, está com você. O autor está contigo. É o único livro que quando nós lemos, o autor está conosco. Então, nesse momento que seus alunos vão estar na sala de aula, lendo a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai estar falando com eles, em nome de Jesus de Nazaré. Quer saber o seguinte: você gostou? Não gostou? Vai modificar? Fique à vontade. A nossa intenção, então, é trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma. Só peço o seguinte: se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da família Descomplicando a Teologia. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.